Bom dia, queridos amigos. Bora começar mais uma reflexão do dia. Hoje, item 85, no Grande Minuto, do livro Religião dos Espíritos, de Chico por Emmanuel. Vou colocar aqui o título para vocês. Bom dia, Anderson, seja bem-vindo. Bom dia, Flavinha. Deixa eu colocar aqui o título para vocês, um minutinho. 85, no Grande Minuto. Gente, olha como está passando rápido, nós já estamos aí na reflexão 85, o livro vai até o 91, logo mais estaremos finalizando, sejam muito bem-vindos, viu? Então vamos começar a nossa leitura, eu vou só dar uns minutinhos aqui para o melhora, acho que agora estabilizou. Bom dia, Antônio, seja bem-vindo. Vamos começar uma reflexão nesta quinta-feira. Já vou aproveitar enquanto o pessoal vai entrando para fazer um convite para vocês. Amanhã, que é sexta-feira, nós teremos aí às 8 horas da manhã a nossa reflexão, como é de costume, e às 8 horas da noite estaremos estreando o nosso estudo do livro Boa Nova, com parceria aí com a Rede Amigo Espírita e com o Seridó Espírita. 8 horas da noite, nós vamos falar sobre o capítulo 1, que também é intitulado Boa Nova. E aí eu vou contar para vocês como é que se inicia esse livro, qual que é a expectativa desse autor, que é Humberto de Campos, com essa obra. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Antônio, que está chegando também. Eduardo, bom dia, seja bem-vindo. Então vamos começar? Então fica aí o convite para vocês amanhã também, 8 horas da noite, para vocês estarem aí com a gente nessa estreia. Ficarei muito feliz com a presença das minhas lamparinas. E nós vamos falar hoje a respeito do item 85, no Grande Minuto, reunião pública do dia 30/11 de 59, da questão 646 do Livro dos Espíritos. E essa questão que é a 646, Kardec é bem inteligente nessa pergunta, né? É muito importante essa pergunta, mas quando a gente começa a ler o Livro dos Espíritos, normalmente a gente tem uma certa dificuldade, principalmente para quem está começando o estudo da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, se for lido simplesmente, ele é difícil, né, a gente conseguir extrair dele, porque tem muita informação em cada uma das questões. É difícil a gente conseguir extrair grandes conhecimentos, grandes aprendizados quando a gente lê por ler, né? Simplesmente pega para ler como se fosse um livro, né? Um livro de história, um livro de romance, mas na verdade o Livro dos Espíritos ele precisa ser estudado. E essa questão é uma das questões que, se você ler simplesmente por ler, pode passar despercebido. E é de extrema importância essa pergunta de Kardec. Bom dia, Celso. Bom dia, Matheus, o Daniel Matheus, né? E Ronied também que entrou. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Flavinha. Se Deus quiser, será um sucesso. Antônio, vai ficar gravado sim, tá bom? Então vai ficar gravado tanto no Rede Amigo Espírita, né, que é por onde vai ser transmitido, quanto no Seridó Espírita, que também vai ser transmitido, quanto no canal Luz da Alma também. Então, se vocês não conseguirem assistir na sexta-feira, vocês podem assistir, por exemplo, no final de semana, tá bom? Vai ser toda sexta-feira, 8 horas da noite. Então, olha que interessante essa questão aqui, a 646. Então, Kardec questiona os espíritos. E aí, por que eu digo que é importante a gente estudar o Livro dos Espíritos? Olha que pergunta interessante. Ele fala o seguinte: o mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Será que nosso mérito, fazer o bem, tem certas condições em fazer o bem? E aí ele complementa, dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Vocês já pararam para pensar nisso? Você simplesmente vai lá e faz o bem. Será que existem diferentes graus de mérito desse bem? Olha Kardec, gente, fazendo essa pergunta, olha quanto tempo atrás. Ele falou, aí os espíritos respondem, o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Ou seja, quando não há um esforço, quando não custa nada para você, ou seja, eu estou fazendo mérito pelo, né, o bem para alguém, e isso não, de alguma forma não demanda de mim um esforço, não demanda de mim um certo ceder além do que eu preciso, né? Então ele coloca assim, Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão
do que o rico que não há senão o supérfluo. E mais interessante ainda, bom dia Isa, seja bem-vinda. Mais interessante ainda é que ele traz aqui o que Jesus disse a propósito do óbolo da viúva. Ou seja, por mais que Kardec tivesse fazendo esse questionamento e os espíritos trazendo esse esclarecimento que aparentemente para a gente parece um esclarecimento novo àquela época, ele traz aqui a passagem de Jesus do óbolo da viúva. E aí eu vou dar uma resgatada aqui para vocês. O que é o óbolo da viúva? O óbolo da viúva é uma passagem que Jesus, em determinado momento, estava na frente do templo, exatamente naquele local que era conhecido, eu vou trazer essa palavra e vou trazer a tecla SAP para vocês também, que eu gosto de trazer, que ele chama como gasofilácio. Então Jesus estava lá no gasofilácio, em frente ao templo. O que é o gasofilácio, gente? É um lugar específico do templo onde eram feitas oferendas. E ali tinha alguns vasos em que as pessoas depositavam recursos, né? Os seus recursos ali financeiros. E quando Jesus está ali na frente desse templo, na frente desse gasofilácio, e observa as pessoas que estão fazendo essa oferenda, ele percebe que as pessoas que têm mais posse, os ricos, passam por ali e colocam muito dinheiro, né? Então ali colocando bastante dinheiro. E aí ele fica observando. E de repente passa uma viúva. E ela coloca 2 moedas que na época, somando essas 2 moedas, dariam R$1. Gente, não o real de hoje, né? Mas o real daquela época, que também era uma quantia considerável para essa viúva. E aí ele comenta com seus apóstolos, dizendo: quem mais contribuiu dessas pessoas que passaram aqui foi aquela moça, aquela senhora, aquela viúva, que com 2 moedas estava dando ali de recurso muito mais do que ela precisaria ali. Ela estava dando além do que ela poderia, porque ela estava dando inclusive o dinheiro que para ela faria falta para o seu sustento. Enquanto os ricos, quando colocavam muito dinheiro ali, eles estavam dando aquilo que sobrava, aquilo que era supérfluo. Então olha só quão interessante é aqui os espíritos relembrando essa passagem do óbolo da viúva. E aí é sobre isso que Emmanuel vai falar hoje. Essa nossa reflexão de hoje é bem curtinha, mas eu achei importantíssimo a gente trazer e resgatar essa história, até para que todos estejam aqui na mesma página, para a gente entender do que Emmanuel está nos trazendo, tá bom? Então acho que o Antônio colocou aqui, quem coloca muito dinheiro fazia muito barulho. Verdade, tem isso também, né, Antônio? Então vamos lá. E aí Emmanuel coloca o seguinte: no grande minuto da experiência, disseste desapontado. Então pensa numa pessoa bem desapontada, tá, gente? A gente aqui quando fica chateado, fica triste, tá numa situação difícil, e nós somos pessoas, né, seres humanos, que tem nossos altos e baixos. Então ele coloca aqui, pensa nessa pessoa nesse 1 minuto, que muitas vezes na nossa experiência a gente fica nessa condição. Só vejo o mal pelo bem. Não posso mais. Preste atenção nessas frases. Fracassei. Agora é parar com tudo. Já fiz o possível. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda. Vamos prestar atenção aqui nessas palavras, gente, que elas têm poder, hein? Não me fales mais nisso. Bom dia, Beatriz. Estou farto. Isso é muito difícil. Em tudo é desilusão. Sofri que chega. Continue quem quiser. Ninguém me ajuda. Deixa-me em paz. Estou vencido. Bom dia, Árida. Seja bem-vindo. Estou vencido. Não quero complicações. É problema dos outros. Não sou santo. Desisti. Basta de lutas. E aí eu quero, antes de começar o restante da reflexão, eu gostaria de ouvir de vocês. Quem nunca disse uma dessas palavras? Eu já me vi em algumas dessas situações. Por exemplo, é muito difícil, né? Isso é impossível, estou cansado. Quem nunca falou essas palavras? Não posso mais, eu não dou conta. Continue quem quiser, para mim já deu, né? Então olha aí, Emmanuel trazendo essas frases logo no início dessa mensagem e o que isso tem a ver com o mérito que a gente falou agora, os graus de mérito para o bem.
E aí Emmanuel traz uma frase que para mim ficou bem marcada aqui, é uma frase bem expressiva, que ele diz o seguinte: entretanto, sombra vencida é porta de luz maior. O que ele quer dizer com isso, gente? Então vamos se enxergar aqui, vamos se enxergar nessa condição, falando todas essas palavras aqui negativas, num minuto de experiência que está sendo bem difícil para a gente. E aí Emmanuel fala assim: sombra vencida é porta de luz maior. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que quando nós estamos realmente nesse vale, nesse momento de sombra, nesse momento de dificuldades, que parece que não tem outra possibilidade, que a gente já desistiu, como a gente colocou aqui, que a gente disse basta, chega, não quero mais, não consigo mais. Bom dia, Angel, bom dia, Marco, bom dia, Cristina, sejam bem-vindos. Então, quando a gente chega nesse momento de a gente falar não quero mais, basta, estou cansado, não tenho mais condições de seguir, é aí que começa a porta da luz. É aí que as coisas começam a se modificar. É muitas vezes neste momento de angústia, de aflição, de que a gente acha que já é impossível seguir, que é impossível se modificar, que é impossível seguir em frente, que a luz aparece, que as oportunidades chegam. Então, quando a gente começa a observar o cenário que nós estamos passando agora, eu gosto muito de trazer para a nossa realidade, né, e os fatos que acontecem no nosso dia a dia, para que a gente possa enxergar. Bom dia, Hilson, seja bem-vindo. Para que a gente possa enxergar nessa reflexão de Emmanuel a nossa realidade. Não adianta a gente querer também ler todo esse texto, falar que maravilhoso essa teoria, mas o que eu coloco aqui na minha prática? Então vamos pensar nessa situação que nós estamos vivendo agora da quarentena, da pandemia, do coronavírus e quantas outras situações que nós passamos, quando a gente perde um ente querido, acredita que não vai dar mais conta. Quando a gente passa por determinadas situações de dificuldade, gente, quem nunca passou por perder o emprego e depois no dia seguinte está doente e daqui a pouco alguém apronta alguma coisa com você e aí começa uma avalanche de situações num período muito grande em que a gente se enxerga nesse período de sombra, que parece ser um período de sombra eterna, e que a gente quer desistir, a gente não tem mais força, a gente solta frases como essa, de me deixa em paz, eu não aguento mais, né? Tá muito complicado para mim, eu não tenho mais força. Olha essas frases, que fortes essas frases, né? E quando eu falo aqui, olha o poder das palavras também que a gente usa, e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente solta esse tipo de frase, né? A minha mãe, esses dias, estava falando uma coisa muito interessante, que na época dela, meus avós dentro de casa tinham algumas palavras que não podiam ser ditas. E tem uma dessas palavras que ela comentou comigo e ela falou: eu não gosto que fale essa frase. E na minha casa a gente não podia falar essa frase. E eu acredito que a palavra tem poder, assim como o nosso pensamento. Quando a gente fala, a gente pensa, a gente emana, né? E ela falou assim: na minha casa a gente não podia falar que desgraça. E olha que palavra forte, né? Então, eu estou falando aqui até para efeito de exemplificação, mas muitas vezes a gente solta palavras como essa, em situações difíceis como essa, porque a gente não está enxergando uma luz no fim do túnel. E aí Emmanuel vem trazer que é a partir desse momento que essa luz surge, que essa luz aparece. Então, quando a gente vem dessa situação que nós estamos passando agora do Covid, parece que não tem uma luz, parece que não vai chegar essa vacina nunca. Muitas vezes a gente começa a se desesperar, a gente começa a se revoltar, a gente começa a querer já sair sem máscara, a gente começa já a querer encontrar os nossos familiares, e é neste momento que a gente tem que se manter ali firme, forte, porque a luz está próxima, a luz vai chegar. Então não vamos desanimar, porque é a partir daí que começam a surgir as oportunidades. E quando a gente pensa num planeta que está em provas e expiações, chegando no estágio ali de começar a querer se transformar num mundo de regeneração, lógico, tem ainda um tempo aí para que isso aconteça, mas ele está em fase, está em transição. Então, para que essa transição aconteça, muitas vezes vai ter um lado pesado, né, forte aqui desse lado sombra. E se nós ficarmos mantendo palavras negativas, palavras que trazem muitas vezes a gente irradiar pensamentos negativos, isso fica mais difícil, se agrava essa situação. Então, quando isso acontecer, que você sentir aquela vontade de falar uma palavra que não é bacana, vamos tentar modificar isso, vamos ressignificar este momento que você está passando.
Bem colocado, Rilson, saber que a vacina não é a cura. E, gente, a gente sabe que vamos ter transformações aqui, né, nesse vírus que é mutável, já tá claro que é mutável. E quantas outras coisas vão acontecer? Olha quantas coisas aconteceram em 2020, não foi só vacina. Teve nuvens de gafanhotos, gente, que nunca tinha tido isso há muito tempo, não se ouvia falar, e aí teve isso. Quantos lugares tiveram inundação, quantos outros fatos naturais também acontecem e estão acontecendo com maior frequência, justamente para a gente se transformar, para que alguns espíritos de alguma forma saiam daqui, né, vão para o mundo espiritual, voltem espíritos melhores, surjam novas oportunidades, a gente repense a forma como nós estamos agindo. Então é bem isso que o Rilson trouxe aqui mesmo. E aí ele fala o seguinte: não existe merecimento naquilo que nada custa. Ou seja, não tem mérito. Se não tiver esforço, se não tiver essa condição de muitas vezes ser dolorido, lembrando que nós ainda estamos no estágio de espírito que a gente precisa da dor. A gente precisa passar por aflição, senão se a gente tivesse mais evoluído que isso e não precisasse muitas vezes passar por isso, estaríamos em uma outra condição. Então sim, o merecimento daquilo, né, que não tem aqui um mérito, nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias, e às vezes por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande momento chamado crise. Então é isso que nós estamos passando, é uma crise, é um momento de crise. E quantas vezes nós passamos por momentos de crise? Lógico que essa é uma crise mundial, né? Mas e as crises individuais? Que muitas vezes a gente fala, nossa, que situação que eu tô passando. Eu já passei mesmo no momento da minha vida, que eu passei por um momento de crise, de vários problemas ao mesmo tempo. E pareceu que foi um ano, quase um ano e meio, 2. Gente, que triste que era aquilo. E tinha esses momentos que eu falava, meu Deus, por que eu tô passando por tudo isso? A gente se questiona, nós somos seres humanos, a gente não consegue compreender o porquê passar por isso. Mas a gente sabe que existem explicações em encarnações anteriores, muitas vezes das nossas próprias atitudes nessa encarnação. E depois que a gente passa por esses momentos, é que a gente entende e consegue compreender, porque no momento às vezes a gente não percebe, não consegue entender, mas no futuro a gente volta e pensa ali naquela situação e fala, nossa, olha quanta coisa eu aprendi. Eu precisava realmente ter passado por aquilo, porque eu não estava enxergando isso. Flavinha colocou aqui, devemos ter consciência de tudo que está certo e aproveitar para olhar para nós mesmos. Exatamente, Flavinha, é isso. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou perdendo de oportunidade muitas vezes? E que Deus está, através dessa situação, me demonstrando, querendo me alertar de que isso eu preciso resolver, né? É uma questão minha, é uma questão individual. Apesar da pandemia ser um evento mundial, né, que está acontecendo no mundo todo, em vários países, em várias formas diferentes, em situações diferentes, é uma forma de cada um individualmente também avaliar por que para mim está sendo desta forma e por que para aquela outra pessoa esse momento está sendo diferente. Vocês percebam que tem muita gente olhando esse momento como oportunidade e outras pessoas que estão se afundando, que não conseguem perceber as oportunidades e a maravilha que seria esse momento se elas conseguissem observar e ter esses olhos de ver, né? Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo na derrota aparente. Humilhado e abatido, supliciado e crucificado, torna o mundo em espírito, que ninguém lhe requeira a volta. Gente, aqui quando ele fala disso, ele está falando exatamente de toda aquela passagem de Jesus e no momento que ele é crucificado e depois ocorre ali a ressurreição, né? Que a gente sabe ali que ele apareceu como espíritos, nós espíritas que somos, né? E que ninguém queria mais a volta dele, porque todos já haviam se rebelado contra Jesus, aqueles que de alguma forma também não conseguiram compreender aquilo que ele trouxe ali no momento da ceia, e que ele falou, vão me trair aqui, né? E quando ele volta, as pessoas não esperavam essa volta de Jesus. E aí ele fala o seguinte, e materializando-se divino entre os mesmos companheiros que haviam abandonado, longe de referir-se aos remoques, e aí remoques eu vou trazer aqui a tecla SAP também, que são as hostilidades, ou seja, longe de referir-se às hostilidades e tormentos da véspera,
que foi naquele momento da véspera ali onde ocorreu a crucificação, recomeça o trabalho dizendo simplesmente: a paz seja convosco. Gente, imagina Jesus, depois de ter passado por tudo aquilo que ele passou, enxergando que cada um daqueles que estavam à sua volta tinha uma potencialidade, né? Lógico, ele conseguiu também observar que, mediante essa potencialidade que eles tinham, todo esse potencial que estava ali guardado nesses espíritos, que de alguma forma se comprometeram a estar aqui com ele ao seu lado para auxiliar ali na passagem dos ensinamentos de Jesus, com certeza ele também enxergou ali muito crescimento, né? Apesar de ter ocorrido tudo isso. Mas imagine ele vendo esses que o abandonaram ali durante a crucificação, e aí ele simplesmente volta nessa paz e nessa tranquilidade que Jesus transmitia e fala: a paz seja convosco. Então olha que lindo essa passagem aqui de Emmanuel, e a gente precisa realmente agradecer, né, por esse espírito que traz tanto esclarecimento. Eu acho muito importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Será que nós, quando estamos nessa situação de vale, de dificuldade, assim como Jesus passou, né, por esse estado de crucificação, será que a gente consegue, de alguma forma, pensar nisso, lembrar desse exemplo e nos momentos que nós temos dificuldades, lembrar dessa paz? A paz seja convosco. Então, quando tudo isso passar, que eu gostei muito dessa frase que Emmanuel trouxe, de entretanto, sombra vencida é porta de luz maior. Quando ele fala é a porta de luz maior, gente, então a gente está aqui nesse esforço aqui no nosso planeta, de mundo de provas e expiações. Podemos passar uma vida toda que parece difícil, parece demorada, parece penosa, mas que essa porta de luz maior vai surgir. Mesmo que seja no momento que a gente desencarnar. Nós teremos ali uma porta, como a gente fala muito a respeito, né? E Jesus traz também essa questão da porta larga e da porta estreita, essa porta iluminada, estreita, né? Que a gente seguiu o caminho da porta estreita dessas dificuldades, mas eu vou resgatar lá na frente, eu vou ter alguma condição melhor lá na frente, então a gente tem que perseverar. Wilson trouxe aqui, achei ótima a colocação dele: o planeta está em reforma, assim mexe com seus moradores, traz desafios, transtornos, nos tira da zona de conforto, nos faz refletir quais mudanças precisamos em nossa casa e nossa vida. É exatamente isso, Wilson. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, Cido, feliz 2021 para você também, meu querido. Nós temos que aprender, Ricardo, e é isso. E eu acredito muito que Emmanuel, nessa passagem que é curtinha, mas olha quanto conteúdo ele traz aqui, e eu gostaria de reforçar essas questões, as palavras que nós muitas vezes precisamos evitar, né? Ou por mais que a gente pense nelas, tentar evitar falar sobre elas e tentar ressignificar esses momentos nossos de dificuldade. Então esse é o convite que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Maravilhosa reflexão de Emmanuel de hoje. Quem está chegando agora, pegou no finalzinho a nossa reflexão, fica o convite para assistir, vai ficar salvo aqui no IGTV. Compartilhe essa mensagem, eu tenho certeza que tem pessoas que estão passando por esse momento com muita dificuldade e que com certeza essa mensagem vai ali tocar o coração de cada um deles. Então, pega esse aviãozinho que está aqui e compartilhem essa mensagem, que é de extrema importância a gente iluminar o dia de alguém e ou colocar alguém para refletir a respeito disso, trazendo esse exemplo de Jesus que realmente é maravilhoso, com essas palavras lindas de Emmanuel, que Emmanuel realmente é o espírito iluminado, né? Ele traz aqui de um jeito simbólico, muitas vezes com uma linguagem mais difícil, né? Que a gente precisa realmente estudar, apertar a teclinha SAP aqui para a gente trazer a explicação, buscar outras fontes, como a gente fez aqui em relação ao óbolo da viúva, em relação a essa questão de algumas palavras que são mais complexas, mas o interessante é quando a gente consegue estudar esses conteúdos, estudar essa passagem, principalmente o Livro dos Espíritos, e de alguma forma trazer isso de forma simples para vocês. Né? É importante a gente fazer esse estudo e essa é a nossa intenção aqui nessa reflexão da manhã. Gente, amanhã então, item 86, Dominar e Falar, questão 904 do Livro dos Espíritos. Quem quiser ler essa questão já ficar pronto aí para a reflexão de amanhã às 8 da manhã. E fica novamente o convite para vocês assistirem amanhã minha estreia
no estudo que nós vamos fazer pela Rede Amigo Espírita às 8 horas da noite, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, livro maravilhoso. E vou contar para vocês aqui um pouquinho do que Humberto de Campos quis trazer a respeito desse livro, né? O primeiro capítulo, o capítulo que chama também Boa Nova. E a gente vai falar um pouquinho do qual foi a preparação aqui para a chegada de Jesus, quando ele encarnou aqui no nosso planeta. Então fica aí o convite para vocês. Eu deixei salvo aqui também na nossa página, o banner. Vai ser transmitido pela Rede Amigo Espírita, pelo Seridó Espírita, nossos parceiros, e também no canal Luz da Alma. Então fiquem à vontade aí de assistir em determinado canal, mas eu também faço o convite para que vocês sigam, não estiverem seguindo um desses perfis, que vocês entrem também lá no YouTube e sigam esses perfis, vai ser pelo YouTube, tá bom, gente? Esse estudo, 8 horas da noite, amanhã também, eu conto com vocês. Gente, beijo grande, até amanhã, 8 horas da manhã também. Beijinho, tchau, tchau.